Gravando. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa apresentação de trabalhos aqui da sala 2 do evento Segundo Encontro de Formação de Professores, aqui do IFSP Campo Salto. Um evento online, né, por conta do momento que estamos vivendo aí da pandemia. Agradeço imensamente a presença de todos que estão aqui dedicando um tempo para assistir a apresentação dos nossos trabalhos e também a todos que irão apresentar os trabalhos. Todos os autores terão aí, cada trabalho terá 15 minutos para fazer a apresentação e ao final nós teremos 20 minutos para perguntas e uma conversa entre nós. Tá bom? Vamos fazer a apresentação na ordem que está aparecendo aí para vocês dos trabalhos, né? E terá uma lista de presença que eu vou colocar no chat aqui para vocês irem assinando. Não esqueçam de se inscrever no evento, se tem alguém aqui que não se inscreveu, né? Por favor, se inscreva no evento e também assine a lista de presença. Pessoal, alguma dúvida sobre a dinâmica que a gente vai fazer? De apresentação. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, né, a professora Bruna Lamogli, que vou mediar essa sessão. Alguma pergunta sobre a dinâmica? Então, eu vou passando nessa ordem, tá, dos trabalhos. Então, primeiro, o jogo e na equação, depois a proposta de atividade de educação infantil, depois a verdade dividida e o matematizando. Nessa ordem, vou chamando vocês terão 15 minutos para cada trabalho, ok? Podemos começar, então, com o primeiro trabalho, o jogo e equação. Teremos aqui o Irineu e a Fernanda apresentando, certo? Vocês têm algum slide? Temos sim, professora. Eu vou ver se eu consigo apresentar, tá? Aí eu vou contar o tempo e quando chegar nos 15 minutos eu aviso vocês, tá bom? Avisa a gente quando chegar nos 12, que daí a gente já vai finalizando, pode ser? 12? Tá bom. Isso, então, tá bom. Isso aí. Boa noite a todos, boa noite a todas. Tá? Vamos tentar apresentar aí um trabalho que a gente fez na aula de PCC. Vamos ver se eu consigo aqui apresentar. E eu acho que não está apresentando, né? Compartilhar. Vocês estão conseguindo ver? Agora sim, né? Sim. Ah, então tá bom. Pessoal, na disciplina de funções, nós tivemos um trabalho para apresentar do PCC, Prática como Componente Curricular. E o grupo FHMI, Fernanda, Ellen, Maiara e Irineu, nós pensamos em como a gente interagir com os alunos, como nós podemos estar nos envolvendo. Né? E a gente pensou em fazer algo um pouquinho diferente, né? Hoje aqui nós vamos apresentar a maneira do enfoque geral. Não vamos aqui resolver uma inequação, mas sim o objetivo do trabalho em si. Tá? Então, quando você entra numa sala de aula, o que a gente se depara? Equações, inequações, onde eu vou usar isso? Para que isso serve? São perguntas que a gente se fez e que provavelmente os nossos alunos, nós como futuros professores, vão fazer, né? Então, assim, como a gente atraí-los, como a gente ter eles próximo da gente e atento junto com a gente no conteúdo, o que a gente está tentando passar e aonde ele vai usar, como ele pode aprimorar isso, né? Então, no dia a dia dele, se ele não se envolver na sala de aula, ele muitas vezes pode ouvir o conteúdo,
se lembrar por alguns minutos, esquece, e depois, no dia antes da prova, ou na hora da prova, o modo de dizer, ele vai lá, folheia o caderno e começa a se lembrar um pouco da equação e inequação, nesse caso específico, tá? Então, se a gente tentar trazer isso, olhando essas duas fotografias, a primeira, uns chamam de cano, outros chamam de tubo, um pedaço de ferro, um pedaço de qualquer coisa. A segunda imagem, já, algo pronto, fabricado, bonito. Mas espera aí, mas o que tem por trás de tudo isso? Tem matemática. Por quê? Isso, a primeira imagem é um tubo de aço que tem propriedades, tem tamanho, tem segurança atrás disso. A segunda é o tubo de aço preparado para pôr num carro, que é a barra de direção. O que isso tem a ver com inequação ou equação? Tudo a ver no dia a dia. Nós pegamos um exemplo do dia a dia. Eu, no caso, trabalho nessa empresa, tá? Numa empresa que faz esse tubo, tá? E que ela tem tolerâncias. Por trás de tudo isso, tem inequação que nos diz se atende ou não atende. Tá? Então, esse tubo, ele tem tolerância mínima, tolerância máxima, senão o que acontece? Ele não vai encaixar na segunda parte, ele vai dar erro. Então, tem uma engenharia por trás de tudo isso? No automóvel tem muita engenharia? Tem, não tem dúvidas disso, mas matemática também tem muito. Itens de segurança, como ele vai resistir ao impacto, como ele está adequado para você andar em umas condições seguras nas estradas. Então, por exemplo, esse é a Amarok, é uma caminhonete. Então, a caminhonete essa anda em estrada de barro, de lama, de terra, de pedra, subida, descida, com peso, sem peso, com gente à frente, gente atrás, e tem que estar seguro. Né? Então, a engenharia existe? Existe. Existe a matemática por trás disso. Como é que o engenheiro vai garantir que esse tubo vai servir certo vai dar essa peça final? O comprimento, ele tem que estar dentro de uma faixa, ele não pode ter mais nem menos. A espessura tem que estar dentro. O tipo do aço tem que estar dentro. Por quê? Porque ele tem que encaixar da medida certa, ele não pode ficar com folga, ele tem que aguentar o tranco, como é que se diz, né, quando a gente fala do automóvel, tem que aguentar o tranco, tá? Então, a matemática veio antes do engenheiro. O engenheiro pensou isso aí, para ele projetar isso, ele usou matemática. Nesse caso, uma inequação. Tá? Então, como trazer isso para o dia a dia? Quer dizer, se a gente está passando esse conteúdo para os nossos alunos, ele se inspira em algo que ele vê no dia a dia, pode ser com o pai, com a mãe, dentro de casa, onde ele trabalha, com certeza ele vai estar olhando com olhos diferentes. Tá? Ele vai estar vendo, poxa, olha, isso daqui, meu pai usa, poxa, chega em casa, comenta com o pai, comenta com a mãe, com o irmão, e começa a ter uma relação. Então, assim, olhando assim, parece duas fotografias, uma feinha ali numa mesa, ali suja de óleo, qualquer coisa assim, tinta talvez, né? Outra, uma peça diferente, tá? Só que para chegar nisso, o estudo e a matemática trabalharam muito. Matematicamente, como garantir esse tamanho, como garantir qual a espessura que tem que ser em relação a onde vai ser usado. Tá? Então, com isso a gente acaba... Esse é um exemplo que a gente usa, tendo lá, vendo na lousa, num livro, o professor falando, essa é a fórmula, gente, essa é a fórmula, beleza, essa é a fórmula, poxa, olha o que eu aplico aqui, ó. Então, esse foi um fato real que a gente usa no dia a dia e que muitas vezes está esquecida. Então, a gente consegue trazer, sim, para o nosso dia a dia, uma equação e inequação. Tá? Então, nós tem algumas propriedades, é claro, toda equação tem a incógnita, né? Então, assim, como a gente não é objetivo resolver aqui, mas, assim, é a propriedade que ele tem que atingir e a fórmula para que seja usada essas inequação aí, onde tem a propriedade, que ele tem que estar dentro de uma ranja, tanto do comprimento, quanto da espessura, quanto da qualidade do aço, tem que estar, o eixo tem que ser certinho para que a gente consiga
a não ter folga, a ser usado com o objetivo da compra desse automóvel, por exemplo, nesse caso específico. Tá? Tem outros, então, assim, como trazer os alunos dessa maneira que eles se interessam de uma maneira diferente com o conteúdo. Nesse caso, nosso, equações e inequações modulares. Tá? Então, com esse objetivo de atrair, fazer algo diferente, também, tem a explanação do conteúdo e tem a maneira com que a gente depois verifica se o nosso objetivo de ensinar, se o aluno aprendeu, se realmente a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Que saber ensinar é uma coisa, é algo que precisamos, mas fazer com que o aluno aprenda é mais importante do que o saber ensinar. Tá? Então, o dia a dia, com as fórmulas, e aí que a gente tenta aproximar. Então, com esse objetivo, com essa sequência, a Fernanda, que é a colega aí do grupo FHMI, que é o F, é o primeiro, ela vai dar continuidade, que aí com a abertura ali que a professora falou dos jogos de equações e inequações, tá? Fernanda, agora é contigo aí. Olá, boa noite a todos. Dando sequência, então, um pouquinho. Oi, amiguinhos! Bem-vindos ao canal da Maravilha. No vídeo de hoje eu vou abrir mais surpresinhas. Eu ativei aqui o som já. Quantas caixinhas temos aqui hoje? Pronto. Pronto. Então, vamos dar continuidade, né? Vamos falar um pouquinho agora do jogo, né? Como o próprio nome diz, né? Uma proposta avaliativa. Foi nisso que o grupo pensou quando a gente... Fernanda, só um minuto. Saiu a apresentação. Tá. Irineu, acho que precisa voltar a apresentação. Peraí, gente, eu vou voltar a apresentar. Desculpa aí, caiu aqui, peraí. Agora deu certo. Então, pessoal, voltando, né, eu vou falar um pouquinho para vocês do jogo, né, essa proposta avaliativa, né, que o grupo pensou para a gente fazer uma nova proposta, de trazer os alunos para a gente. Quando se fala em matemática, os alunos já criam meio, né, assim, tipo um muro entre o professor e entre eles. Eles já torcem o nariz, falando, matemática é difícil, a professora ou a professora é chata. Então, um jeito da gente trazer o aluno para a gente é fazer uma forma diferente. A gente explica o conteúdo e traz o jogo, porque um jogo todo mundo gosta, e é uma maneira de fazer com que o aluno, dentro do jogo, ele memorize as propriedades, né? Então, a gente pensou nisso, um novo modo, né, de prender o aluno, né, para a gente. E aí está mostrando, né, no slide, algumas, como todo jogo, tem algumas regras. Então, a regra do jogo, que a gente passaria para os alunos, né? A gente tem as cartas, a gente vai passar para eles, para cada expressão encontrada, o jogador ele vai ter 30 segundos para ele resolver e achar o par. Quando o coringa é encontrado, aí a gente tem que embaralhar novamente essas cartas. O jogo em si é uma proposta avaliativa, né? Dentro do PCC, a gente também apresentou como forma avaliativa também exercícios em sala de aula e também a prova, né? Uma outra avaliação. Não só o jogo, porém o jogo seria uma maneira de fazer com que o aluno se colocasse mais à disposição de aprender, né? Também foi de grande importância, né, o apoio da professora orientadora, que é a professora Bruna, né, que nos deu todo o apoio aí para que a gente fizesse com que esse PCC desse tudo certo e a gente tivesse um bom resultado.
Também a gente apresentou o plano de aula, né? Nesse plano de aula é importante como tema, né? Equação e inequação modular. A gente fez essa identificação, a gente mostrou esse tema de aula, né? Que é o conteúdo que a gente ia abordar. O público-alvo, que no caso aí são os alunos do ensino fundamental. O objetivo, o desenvolvimento da aula, né, como a gente vai, com os recursos que a gente vai trabalhar, o conteúdo, os recursos didáticos, os instrumentos e os critérios de avaliação, que eu já citei, e as referências também do livro, né? Isso também é muito importante, nós, do curso de licenciatura, é muito importante também a gente saber fazer uma boa avaliação do livro didático. Também, dentro dos recursos, a gente usou também a lousa, o giz, a apresentação de slides, o material manipulativo, como o Irineu mostrou no começo, a gente levou um paquímetro, levamos o tubo e o micrômetro, que são aparelhos que se medem a parede do tubo, né, a espessura. E mais do que o jogo, a inequação e os critérios avaliativos, o nosso trabalho, o que nos deixa feliz é que o nosso trabalho ele só não ficou dentro da sala de aula, mas ele foi para a feira, né, uma feira de ciências, né, o Eficiência, onde nos convidaram para apresentar o nosso trabalho, e mais do que o Eficiência, a professora Bruna também apresentou um artigo sobre esse trabalho, né, sobre o nosso trabalho nesse livro, né, que a gente ganhou, né, até autografado pela professora Bruna, tá? Então, isso realmente nos alegra, porque nós pensamos no trabalho e a professora catou e levou esse conhecimento, né, para outras pessoas. Então, mais do que isso, né, mais do que qualquer apresentação, qualquer jogo, não é um qualquer jogo, porque foi pensado com muito carinho, né, de uma maneira de a gente, como futuros professores, poder fazer o nosso trabalho, né, com todo respeito ao aluno e também com bons resultados. Minha parte é isso. Encerraram? Parabéns pela apresentação. Sim, Fala. Professora, só um complementozinho aí, tá? Então, assim, que nem a Fernanda colocou ali, a abrangência disso tudo, tá? Então, quem quiser até um pouquinho mais disso aí, tem o livro que foi editado, tá? E a gente ficou lisonjeados realmente por participar em mais um evento aí, dá para dizer a nível nacional aí, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço vocês, Fernanda, Irineu, né, a Maiara e a Ellen não puderam estar aqui para apresentar também, né, mas foi realmente um trabalho de prática como componente curricular que surtiu bastante, teve bastante frutos, né, teve 2 eventos e mais uma parte do capítulo, né, do livro que eu escrevi, que aí eu dei para vocês também. E bom, quem quiser também o livro, né, chama Matemática e Ciências na Sala de Aula, mas ainda não está à venda. Estamos esperando a edição em PDF para poder compartilhar com todos. Bom, pessoal, obrigada, viu, pela apresentação de vocês. Parabéns pelo trabalho, é um excelente trabalho de vocês, merece ser compartilhado. E podemos partir para a próxima apresentação, então, que é da Patrícia, propostas de atividades para educação infantil. A Patrícia também foi me orientando de TCC, né, com esse tema, né, Patrícia? Isso mesmo, no curso de pós em temas transversais. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá bom. Eu vou marcar o tempo também, tá bom, Patrícia? Tá certo.
Travou tudo. Acho que está travado mesmo. Tá, aqui tá um tempo de chuva e a minha internet está muito ruim. Eu vou tentar compartilhar de novo. Tá. Tenta desligar sua câmera. Tá. Tá travando. Patrícia, podemos passar para o próximo trabalho, depois a gente Oi. retoma no seu? Aí você sai, tenta sair, entrar de novo. Eu acho que é melhor. Assim, eu vou fazer isso, Bruna. Por favor, bom, obrigada. Então, nada. Pessoal, então vamos partir para o próximo trabalho, A Verdade Dividida, debatendo fake news a partir de notícias de jornal. Do Everton, Laércio e William. Estão aí? Sim. O Everton já vai começar a apresentação. Tá bom. Pessoal, eu vou marcar o tempo também de vocês, tá? Eu aviso no chat quando fizer 12 minutos e depois, quando fizer 15, eu aviso aqui. Se chegar a precisar avisar, tá bom? Certinho. Então, todo mundo nos ouvindo, eu espero. Se alguém não estiver ouvindo, é só falar, a gente dá um jeitinho, tá? Gostaria de começar agradecendo, né? Desejando boa noite e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nesse encontro de formação de professores, o segundo, né? Queremos agradecer a todos os professores envolvidos, professores que dedicaram o tempo, né, para ouvir nossos projetos, e aos alunos também que estão aqui conosco, e aos envolvidos que podem também não estar por aqui. A nossa proposta é um trabalho sobre fake news, visto a importância das notícias hoje em dia, porque as notícias elas estão correndo muito rápido, é praticamente instantâneo. Acaba de acontecer uma coisa, poucos minutos depois, às vezes já está noticiado. E isso, às vezes, a notícia ela acaba vindo de uma forma, às vezes, maliciosa, ou às vezes errada, e acaba induzindo um erro, ou às vezes ela tem o propósito mesmo de induzir o erro. Então, esse é o nosso debate que nós queremos propor. E os objetivos desse trabalho são contribuir para que os alunos do ensino médio conheçam os elementos gerais de uma notícia e adquiram um senso crítico e postura inquiridora na recepção e manuseio dos textos desse gênero, para que possamos fomentar, né, acerca da veracidade das notícias, reflexões e ver se é confiável aquela notícia. Lembrando que notícias, quando se trata de notícias, nem sempre há um verdadeiro ou um falso. Às vezes, a notícia, o que está sendo noticiado realmente aconteceu, mas a pessoa mostra aquilo de uma forma que perde o contexto e o sentido original, e acaba se tornando uma notícia maliciosa, por assim dizer. Então, é importante isso, e é importante você saber como você chega à conclusão de que aquela notícia é confiável. E é isso que nós queremos propor aos alunos, entende? E, para isso, né, depois de tudo isso, a gente quer oportunizar os alunos a escrita de textos críticos com relação a essas notícias. Para trabalharmos tudo isso, a gente tem um texto separado, um poema, para ser mais preciso, do Carlos Drummond de Andrade, chamado A Verdade Dividida. Eu vou ler ele aqui rapidinho, caso alguém não tenha conhecido ele, é bem rapidinho, tá? A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só conseguia o perfil de meia verdade, e sua segunda metade voltava igualmente com o meio perfil, e os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso, onde a verdade esplendia os seus fogos. Era dividido em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era perfeitamente bela. E era preciso optar. Cada um optou, conforme seu capricho
sua ilusão, sua míope. A gente acredita que esse texto é muito importante, ele casa muito bem com a parte de fake news, porque e se a gente trocar, por exemplo, a palavra verdade desse texto por notícia, por exemplo? Não no sentido geral, mas a notícia, às vezes, ela é apresentada de uma forma que apresenta só um lado dela, e algumas pessoas acreditam naquilo, e vice-versa. Então é muito importante isso, é muito importante a contribuição desse texto que a gente quer trabalhar em sala de aula com os alunos, nesse sentido. E também queremos mostrar os elementos da notícia para os alunos, né, para que eles consigam identificar algumas coisas que podem ajudar eles até a entender como as notícias funcionam. Por exemplo, a manchete, né? Por que a manchete é um destaque, né? Uma frase em destaque que é feita para chamar atenção. Ela quer chamar atenção por quê? É muito importante aquilo, porque ela é mais importante que os outros. Os fins disso são de que o produto venda, às vezes, se tratar de um jornal, por exemplo, então é importante essas coisas. O resto também é importante, o subtítulo, o slide, o corpo da notícia, né? Então, nós queremos apresentar todos esses materiais para os alunos para que eles possam, por si só, encontrar uma notícia e conseguir distinguir se aquela notícia é confiável ou não, a fonte é confiável, né, se eles consigam ir sozinhos, e também ter um senso crítico quanto àquela notícia que ele vai receber, ou que ele possa também mandar a notícia, né. Agora eu deixo vocês com o meu companheiro Laércio. Boa noite a todos. É um prazer poder participar desse evento. Agradeço a oportunidade, a confiança que os nossos professores dispensaram ao meu grupo para que pudéssemos apresentar esse trabalho. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Houve uma ventania muito forte aqui em Salto. Não sei se o áudio está ok. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, sim. Laércio, Everton, acho que não, já falou, mas se vocês conseguirem colocar a câmera, a gente fica melhor para a gente ver vocês falando. Se não der, não tem problema, mas se der... É que o meu computador não tem câmera, infelizmente, desculpe. Ah, imagina. A minha internet está bem fraquinha aqui, se eu abrir a câmera eu tenho medo disso alterar nos dados aqui, de repente... Entendi. Então é melhor deixar, né? Laércio. Deixar a transmissão. Até porque não vai ajudar muito a imagem, não, tá? Mas, enfim. Everton, obrigado. Everton, seu áudio está aberto, tá? Eu estou medo de tirar aqui e dar banning. Deixa eu... Tá ok, então. Então, nós vamos começar falando agora sobre a propagação da informação, né? A celeridade com que muitos veículos de comunicação acabam reportando uma notícia sem a devida preocupação de verificar a veracidade dos fatos, né? Então, aquela conhecida pré-pauta que muitas vezes está escasso hoje em alguns meios de comunicação, averiguar antes de reportar determinadas notícias e a preocupação de serem os primeiros a transmitir com exclusividade determinadas notícias acaba prejudicando essa transmissão, né? Se é verdade ou se é mentira, e isso fica muito dentro de um aspecto ideológico, né? Então, se eu recebo uma notícia, mesmo que seja com uma velocidade muito grande, sem as devidas pesquisas e verificações se realmente procede, mas está de acordo com o meu fator ideológico, o meu viés ideológico, né? Então, eu acabo tendo isso por verdade. Isso acaba sendo uma verdade para mim. Então, isso acaba prejudicando a notícia, a informação, né? Então, são ideias e convicções particulares como critérios definidores da veracidade da notícia, né? Pode passar, Everton. Aí também tem a questão das notícias com fotos, né? Aquele descompasso entre os fatos narrados e as imagens a eles associadas, né? Que muitas vezes o corpo da notícia não corresponde com a imagem que está sendo reportada. Então, nós temos aí presenciado aí nos últimos acontecimentos alguns fatos relacionados a isso.
imagens que não são de acordo com aquilo que está sendo reportado, mas muitas pessoas se preocupam mesmo com aquele aspecto visual, né, da imagem, não com o corpo, o inteiro teor da notícia, né? Pode passar, Eva. Aí, para essa atividade, nós propomos aí uma produção inicial, né, um tempo estimado aproximadamente, é importante deixar claro esse aproximadamente, porque pode alterar o tempo, né, que varia de 2 aulas de 50 minutos cada, mas isso pode até se estender um pouco mais, devido ao assunto ser bem abrangente, né? E uma atividade, também escolher uma notícia de um jornal para que os alunos, com base no livro Convite à Leitura do Rio do Consom, para que possam levantar uma discussão, um diálogo, e isso vai ajudar muito os alunos no desenvolvimento dessa atividade. Agora, o que vai dar continuidade é o William. Tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Deixa eu perguntar, estão me ouvindo bem? Muito bem, então. Sim. Então tá bom. Então, dando sequência a essa sequência didática, né, para ser redundante, essa escolha de notícias aí de jornal, ela vai servir tanto para trabalhar a questão das fake news, né, que são as notícias falsas com os alunos, mas também ela vai servir para fazer um convite, né, para convidar os alunos à leitura do poema A Verdade Dividida, conforme já foi lido, de Carlos Drummond de Andrade, que irá ser lida e analisada posteriormente em sala, ok? A base de início dessa produção está de acordo com o livro Letramento Literário do Rio do Consom, e vai servir de suporte para essa nossa atividade, tá bom? O Everton, pode passar para o próximo, por favor. Então, dando sequência a SD, nós vamos falar da produção inicial aí dessa atividade, né? Nós vamos, depois de escolhida todas essas notícias, a gente vai ler essa notícia, vamos fazer a leitura da notícia, nós vamos orientar os alunos para que eles realizem anotações, né? O que vai acontecer aí? Nessas anotações, a gente vai pedir para que eles olhem em que tempo se deu essa notícia, onde ocorreu, por exemplo, essa notícia, qual foi o fato e algumas questões históricas relacionadas tanto ao fato, também com a notícia. E depois disso, a gente abre espaço para perguntas e debates entre os alunos ali com o professor, ok? Pode passar, Everton, por favor. Nessa atividade de leitura, o tempo também estimado, né, conforme o nosso companheiro já disse, é de 2 aulas de 50 minutos, tá? Pode alterar um pouco para mais, um pouco para menos. Nós escolhemos a disposição das carteiras em círculo para ficar mais fácil, né, na hora do debate ali, para discutir a respeito das fake news e a leitura. A leitura será compartilhada em voz alta do poema A Verdade Dividida. E também vai haver a discussão coletiva para a compreensão do poema e o que aquele poema tem a ver com o tema, né? Qual a sua relação com o tema. Pode passar, Everton. Após a leitura do poema, gente, da sua análise, nós vamos falar um pouco sobre o gênero textual notícia, né? Em síntese, aqui de forma bem reduzida, a gente podia explicar a função do jornal, que ela é bem mais social. Já a função da notícia é de caráter do tipo informativo, tá? Então, há uma diferença aí, tá bom? E nós podemos dizer, nesse caso, que a notícia é um gênero textual jornalístico, e por isso que ela trata de ser um texto informativo, tá bom? O que nós podemos também falar aí? Nós podemos comentar sobre a composição dos jornais, o que é, tem os cadernos, né, tem a capa, tem a charge. Nós podemos falar também sobre o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que é importante, né, os alunos conhecerem também. E falar também sobre a imparcialidade que tem que haver
na divulgação de uma notícia. Pode passar, Everton. Agora, na produção, né? A produção é a sequência do trabalho. Orientá-los para que, segundo suas anotações, reproduzam uma notícia já vista em sala de aula a partir do material e orientações que o aluno obteve, né? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos recolher essas produções, vamos analisar e levantar o que os alunos conhecem sobre o gênero, no caso, gênero notícia. O próximo passo, nós vamos ler e compartilhar todo esse trabalho, nessa produção, para uma comparação e reflexão. Então, agora aqui cabe uma observação. Nesse momento da sequência didática, o professor ele pode verificar qual foi o entendimento que os alunos tiveram. Embora aqui entra muita subjetividade, cabe a subjetividade de cada um, e aí o critério de verificação vai ficar a cargo de cada professor, ok? Aqui dá para perceber se houve um desenvolvimento do crítico sobre o tema proposto, né, que são a tão comentada fake news, as notícias falsas, né? Aí depois, finalmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos devolver, né, depois da comparação, desse compartilhamento, nós vamos devolver essas notícias, esses textos, essas produções, com as devidas correções e os apontamentos que os professores vão fazer para que eles reescrevam essas notícias, ok? Pode passar, Everton. Então, eu queria falar um pouco das referências bibliográficas, né? Nós usamos aí Bakhtin para definição de gênero, né? Ele define gênero como tipos relativamente estáveis de enunciados. Nós usamos o Hildo Cosson, que trabalha a questão do convite, da motivação à leitura, né? E vai ser esses recortes de jornais aí, ok? E pegamos aí a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Então, eu queria, encerrando a nossa apresentação, né, dessa sequência didática sobre fake news, os alunos do quarto semestre da turma de letras aí do Instituto Federal desenvolveu por meio do PIBID, eu queria aproveitar para agradecer a atenção de todos e espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Obrigada pela apresentação. Muito interessante, né, o trabalho que o PIBID proporciona, né, como iniciação à docência aos futuros professores. Parabéns pelo trabalho, viu? E pela apresentação. Obrigado. No finalzinho aí a gente parte para as perguntas, tá bom? A Patrícia conseguiu retornar? Patrícia? Acho que não está aqui na lista ainda, está com problemas na internet, né? Pessoal, vamos então para a apresentação do trabalho Matematizando para Valer, da Andressa, Júlia, Juliana e Graziele. Boa noite a todos. Eu Boa me noite. chamo Juliana. Eu sou aluna do Instituto Federal de São Paulo, Campus Salto, onde curso licenciatura em matemática. Pode entrar com o primeiro slide. Já apareceu? Já apareceu o slide? Não, né? Apareceu? Ju? Oi? Apareceu, eu não estou conseguindo. É que os outros falaram que estão vendo, acho que é a internet. Espera um pouquinho.
pessoal, vamos aproveitar esse tempinho para eu falar para vocês que eu vou colocar novamente aqui o link da lista de presença, tá bom? Vou colocar aqui no chat. E amanhã nós temos 3 palestras, né? Uma voltada para letras, outra para pós-graduação e outra voltada para matemática. A hora que vocês terminarem a apresentação, eu mostro os títulos, né? Tá bom? Já tá vendo, Juliana? Certo. Eu não estou vendo o slide. Está aparecendo, Ju? Tá aparecendo. Para mim não está aparecendo. Então, vamos lá. Se você quiser ir falando, Ju, eu vou mudando. Tá bom, então. O nosso tema é matematizando para valer. E o que seria matematizando para valer? Sistematizar, esquematizar, ou seja, calcular para valer. Chegar à resposta certa, saber e entender como chegou até ela. Pode mudar para o nosso grupo, a apresentação do nosso grupo. O nosso grupo é composto pela Andressa Almeida, Graziele Rodrigues, a Júlia Zangirolami e eu, Juliana Scaletti. Nós atuamos no 8º ano B da Escola Estadual Tancredo do Amaral, o primeiro grupo escolar da cidade de Salto, centenária, fundada em 13 de outubro de 1913. O prédio dela serviu de hospital de campanha em 1918, durante a gripe espanhola. Fazemos parte do PIBID. Passou para o outro já, Ju, para o outro slide? Fazemos parte do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Passamos por um processo de seleção dentre os alunos do 1º e 3º semestre do curso, onde foram selecionados 10 alunos. Começamos com o ensino remoto justamente pelo período em que estamos vivendo, pelas dificuldades que muitos alunos têm, né? Estão tendo na aprendizagem, né, do conteúdo. E planejamos abordar os conteúdos através da resolução dos problemas apresentados nas listas, né, de exercícios, e complementando com recursos como mídias sociais e paródias. Porém, o interesse deles, eles se mostraram assim, eles preferiram a resolução dos problemas, né, e o conteúdo. Então, a gente teve que se replanejar, mesmo porque numa classe de 35 alunos, nós tivemos contato com apenas 4 alunos. E esses 4 alunos, eles nos mostraram a ânsia por aprender, né? O empenho deles e o entusiasmo fez valer a pena. Então, por isso o título Matematizando para Valer, porque mesmo sendo poucos os alunos, valeu a pena, está valendo a pena esses nossos encontros que acontecem todas as sextas-feiras, às 13 às 14 horas. É isso, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Andressa e eu vim falar para você qual é a nossa percepção referente aos alunos e quais as dificuldades, facilidades, soluções e desafios que nós estamos enfrentando nesse momento, tá? Para falar sobre o que nós temos encontrado nessa percepção sobre os alunos, é que eles têm um problema muito grande com a timidez. Eles estão num momento, né, no 8º ano, onde eles têm medo do novo. Então, a gente percebeu que mesmo com tanta vontade, eles acabam se negando a aprender e têm muito medo de errar. O medo de errar deles é muito grande. Então, muitas vezes, até mesmo na fala, a gente percebe uma timidez, né? São coisas que eles não conseguem, às vezes, expressar, né? E principalmente nesse momento. Então, eles preferem ficar com a telinha fechada, não mostram o rostinho deles pra gente, a gente só vê por foto. E é isso, né? Agora, referente
as nossas dificuldades e as nossas facilidades, os nossos desafios e soluções, elas vêm de encontro. Porque, como nós somos 4 mulheres de diferentes idades, gerações, somos pessoas diferentes, nós conseguimos aprender que, num grupo tão diverso, nós temos algumas qualidades e habilidades e nós estamos usando dela, né? Uma mais organizada, outra mais didática, outra tem uma boa fala e uma outra meio cara de pau, que sou eu. E assim, a gente consegue, cada uma usar da sua habilidade, daquilo que tem de melhor, né? E uma complementa a outra mesmo. Então, assim, a nossa maior dificuldade está sendo realmente o ensino remoto, que é uma coisa que nem todo mundo sabia, nem mesmo os professores que já estão em sala de aula tinham essa noção do que era o estudo remoto. Então, a gente está aprendendo ali também, né, no dia a dia. Mas o que está sendo bom é que, assim, o que nós conseguimos perceber é que o nosso ensino remoto está sendo acolhedor, porque esses alunos que a gente teve contato, eles permanecem e eles estão sempre com curiosidade, tentando buscar e pedir um grupo de WhatsApp. Então, assim, eu acredito que, como os professores falaram na outra palestra, a gente está se reinventando, né? Então, assim, as nossas soluções estão sendo essas, dar segurança, didaticamente, ir lá, ensinar, e tentar para eles, assim, o que tem de dificuldade, a gente sempre remodelando a nossa proposta, de acordo com a ânsia deles mesmo. E a gente vê pelo entusiasmo deles de aprender, estão conseguindo aprender com a nossa didática, então isso está sendo muito enriquecedor mesmo. Agora eu vou passar para a Grazi a palavra. Consegue me escutar bem? Tá. Bom, eu decidi escrever esse slide porque é difícil de falar de experiência com apenas 2 encontros. Mas vamos lá. Falar da nossa experiência com apenas 2 encontros é um tanto quanto desafiador. Mas acreditem, a primeira experiência da prática docente, ela deu início antes mesmo do primeiro encontro com os alunos do 8º ano B. Bom, a nossa experiência, ela começou a se tornar efetiva e significativa a partir do momento em que nós, Júlia, Juliana, Andressa e eu, nos vimos em uma reunião planejando como que nós abordaríamos o conteúdo das tão temidas listas de exercício, de modo em que eles pudessem compreender de forma mais simples possível. Daí para cá foram muitas conversas, trocas de experiências, trocas de expectativas, receios, incertezas, formulações e reformulações, muitas. Tudo isso para que esses 2 encontros pudessem ser marcados pelo início de um caminho de perseverança e dedicação que ainda temos a trilhar. Na primeira aula, o primeiro problema, ele dizia assim: encontre o valor de X em determinado triângulo. Foi fácil de resolver para a gente. Já o segundo problema, ele vinha de uma voz que nos questionava a todo momento. Será que nós fomos bem? Será que eles entenderam? Será que nós fomos rápidas demais? Na segunda aula, mais tranquilas, mas não menos receosas, reformulamos de modo o qual estávamos abordando o conteúdo. E percebemos que o aluno que tem acompanhado as aulas frequentemente, aquele aluno que estava na primeira aula, que estava na segunda, que tinha dificuldade até mesmo em perguntar, ele estava mais ansioso, ele estava confiante, ele estava entusiasmado, e até sugeriu que, ao invés de resolvermos os exercícios de forma online, filmássemos o nosso caderno para que ele se sentisse mais próximo da gente. Então, ali a gente percebeu que estava dando frutos, a gente percebeu que a gente estava semeando em um terreno fértil, em um terreno que vai dar frutos muito lindos. Em suma, a nossa experiência foi e tem sido marcada por formulações e reformulações. Essas 2 palavras, elas são muito presentes na nossa experiência, porque a gente formula uma perspectiva, uma expectativa, mas quando a gente chega, a gente tem que reformular, porque o aluno ele já está de outra forma. O aluno de semana passada não é o mesmo aluno de agora, porque ele já tem outras dúvidas, ele já tem
outras experiências. Então, formulações e reformulações. Essas duas palavras, elas definem bastante o que tem sido a nossa experiência. Mas tem sido também marcada por organização, planejamento, entusiasmo, empatia, de entender que cada um ele aprende de um tempo e de entender também que estamos em um grupo extremamente diversificado e que a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter paciência uma com a outra também, e um gigante, mas um gigante anseio de fazer parte de um processo transformador na vida de cada aluno que tem feito parte dos nossos encontros. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho quais aprendizados o PIBID tem nos proporcionado, pensando em nossa formação como docente. E pensando nisso, eu pude, em poucas palavras, retiradas do livro Os Professores e Sua Formação, que assim, a formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico e por uma reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa por um processo de investigação diretamente articulados com as práticas educativas. Então, como experiência, como o PIBID ele tem nos agregado, ele resume nessa frase: formulação, reformulação, experiência, prática. Então, eu decidi colocar nesse pequeno trecho para poder resumir o que o PIBID está agregando na nossa formação como docente. Boa noite, pessoal. Eu sou a Júlia. Eu vou falar um pouquinho da avaliação que a gente fez desses alunos, né, nesse encontro. O PIBID, a gente já está nesse processo do PIBID desde a metade do ano, mas os encontros mesmos começou a acontecer em outubro, né, porque tem todo um processo de seleção e toda aquela coisa que o Anderson estava toda com a gente. Então, não tivemos ainda muitos encontros, mas os poucos que tivemos, a gente já pôde perceber alguma coisa, como as meninas falaram. Então, em relação à aprendizagem dos alunos, nós conseguimos, assim, já realizar uma avaliação muito positiva. É muito mais do que a gente estar aprendendo a ensinar, né, tentando trazer o conteúdo da melhor maneira possível, que é um desafio para qualquer professor, eu acho. É também importante analisar o que esses alunos estão absorvendo com o nosso trabalho, né? Por mais básico que seja, mas é o suficiente para eles conseguirem avançar em alguns conteúdos. O pessoal que a gente está trabalhando, eles recebem listas semanalmente, formulários, sabe, do Google mesmo. Então, toda semana tem uma lista, e a gente está tendo acesso a essas listas para poder auxiliá-los. Então, assim, a gente percebeu o interesse deles, né? Quando a gente está resolvendo elas, eles buscam tirar as dúvidas, né? Interagem, que foi muito bacana, porque a gente imagina que o professor passa falando sozinho numa tela. Então, assim, a interação deles foi, para nós, assim, um grande passo, né? De que a gente está ali mesmo fazendo certo, né? Eles também, como a Andressa já introduziu, eles propuseram a criação de um grupo do WhatsApp para que a gente enviasse conteúdos, né, que ajudassem em determinado assunto, porque o nosso tempo com eles é curto, é 1 horinha, né, e a lista é grande, e às vezes a gente traz conteúdo, então no WhatsApp a gente já manda alguma coisa antes, eles tiram dúvida antes, para na sexta a gente dar continuidade. Eles estavam, assim, só naquele clichê de manda lista, e o Google, ele só fala que a questão está errada, né? Mas ele não conta onde você errou, porque os professores também estão nessa correria, né? Quantas listas estão chegando, esse momento foi difícil. Então, assim, eles conseguiram contar com a gente, né? Eles sentiram que a gente está ali, por mais que não nos conhecessem, né? Eles podiam contar com a gente, que a gente fez exercício por exercício, mostrou onde alguns errou, e, assim, não no primeiro encontro, mas cada encontro que passa, eles estão, sabe,
essa proximidade está se fortalecendo. Então, para nós, isso está sendo maravilhoso. O Meet era novidade para eles também, né? A gente do Instituto está acostumado, né? O professor está online, conversar, mas o ensino fundamental não está tendo esse contato direto. Então, para eles também foi novidade. Para nós, é muito válido cativar cada vez mais esse interesse, né? Da busca pelo conhecimento. E mesmo sendo poucos, porque no nosso planejamento, eu lembro que a gente também tinha medo, né, de quantos iam entrar, com quem a gente ia conversar, mas as meninas falavam que mesmo que se entrasse um aluno, a gente ia fazer valer a pena e ia somar alguma coisa na vida daquele aluno. Então, assim, está sendo muito proveitoso. A gente já teve um retorno bem positivo, como as meninas falaram. Portanto, né, nossa apresentação aqui, a gente trouxe um pouquinho já do nosso relato, né, dessa experiência. Que já temos, foi poucos encontros, mas que já tem, assim, história para contar. A gente espera voltar logo, né, no presencial, para poder pensar e realizar novos projetos que despertem cada vez mais o interesse pela matemática. Nesse momento, ainda não conseguimos fazer grandes coisas, mas o que o momento pede é a atenção de um para com o outro, a necessidade de trazer um pouco mais de conteúdo, de dar um retorno para eles e de realmente estar junto, né, de escutá-los, né, nosso acolhimento foi aberto para eles falarem o que eles sentiam, o que eles gostavam, e a partir daí a gente foi reformulando tudo que, né, fomos fazendo. E como a Ju falou, o interesse deles era pelo conteúdo, então a gente, assim, tirou tudo que, né, a gente queria diversificar a aula, mas o interesse é conteúdo, então a gente está focado, assim, e eles estão gostando, né, já até nos agradeceram. Então, como já foi dito, né, na parte das experiências, nós viemos mostrar um pouquinho do quão válido está sendo esses encontros, né, para a nossa formação, e a gente só sente isso na prática, né. A gente já tem professores que contam experiências, histórias, mas quando a gente está aqui planejando aula, falando com eles, que a gente sente, né, é diferente, não dá para explicar, é só na prática que a gente vai aprender mesmo a ser professor. Então, mesmo sendo remoto, é uma novidade, um grande desafio para nós. Então, para fechar, a gente agradece muito o Anderson, o Márcio Pironel, que está sempre, eles que estão nos acompanhando, nos ajudam, o professor Guilherme, que é o professor de matemática do Tancredo, e toda semana disponibiliza a lista e está disposto a tirar qualquer dúvida em relação à turma, que a gente no começo fez reunião para saber como estava a turma. Essa turma que a gente está não teve matemática no ano passado, então a gente já veio com uma ideia de quem a gente ia pegar, né? Nós temos ainda um pouco mais de um ano de programa pela frente, e eu tenho certeza que será muito proveitoso e enriquecedor para nós, que seremos futuros professores, como já está sendo, né? Então, muito obrigada a todos que estão aqui hoje, né? Pela atenção, e depois a gente abre para sugestões, questionamentos, que a gente quer melhorar cada vez mais. Obrigada. Parabéns pela apresentação, meninas. É muito enriquecedor ver o que o PIBID faz, né, promove para a formação do professor, né? Fico muito feliz em ver o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Já ouvi retorno positivo mesmo do trabalho de vocês, do PIBID, né, de todos vocês, do PIBID nas escolas. Pessoal, vamos então para a nossa última apresentação. Aí, se sobrar um tempinho, a gente abre então para perguntas no final, tá bom? Temos então a Patrícia. Conseguiu voltar, Patrícia? Agora sim, consegui. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Eu coloco a janela inteira, é isso, né? Pode ser uma janela, a janela inteira dá certo também.
a tela inteira, né? Pessoal, enquanto a Patrícia coloca a tela dela, então, lembrando, amanhã a gente vai ter às 19 horas, né, 3 palestras, né, tem que escolher uma voltada para letras, que é língua, identidade e preconceito linguístico, uma prosa sociolinguística sobre a fala caipira, apresentado por Priscila Balam Piscinato de Carvalho. Depois, ao mesmo tempo, né, a gente tem gamificação, extensão universitária, educação em tempos de comunicação digital e fake news, apresentado por Vitor Craide Corte Real. Essa é voltada para pós-graduação, né, em temas transversais, e a palestra As Competências Docentes para Além da Sala de Aula, apresentado por Rodrigo Caparelli Fonseca. Essa voltada para o público da matemática, tá bom? Não deixem de escolher uma e assistir amanhã. Pronto, Patrícia? Seu microfone está desligado. Agora sim? Agora sim. Tá dando para ver, Bruna? Sim? Tá, então vamos lá. Então, como a Bruna já falou, meu nome é Patrícia, eu fiz esse TCC pela pós em temas transversais, e eu escolhi o tema resolução de problemas e propostas de atividades para a educação infantil. Então, o meu trabalho ele foi estruturado na introdução, fundamentação teórica. Dentro da fundamentação, eu coloquei a abordagem histórica da resolução, a matemática, a ludicidade e a literatura, e as propostas de trabalho com matemática na educação infantil, e alguns exemplos de propostas, né? Coloquei também propostas de atividades de resolução interagindo com a contação de histórias. Essas, segunda propostas aqui, foram as que eu propus no trabalho. As considerações finais e a bibliografia. Então, eu vou falar um pouquinho da escolha do tema. Então, eu sou professora de educação infantil, numa escola privada aqui em Itu. Esse trabalho, na verdade, esse tema foi sugerido pelo professor Maurício, né, e eu tinha já um trabalho em andamento, um trabalho, na verdade, finalizado. Eu trabalhei essa proposta de resolução de problemas em 2018, com uma turma de 3 e 4 anos, né, e quando o professor Maurício me sugeriu, eu achei pertinente, achei interessante, achei que daria um bom trabalho e gostei muito de ter feito, porque o resultado foi bem bacana. Então, a metodologia que eu usei foi a de pesquisa bibliográfica, né, e as autoras principais foram a Kátia Stocco Smolli e a Constance Camille. E o objetivo desse estudo foi realmente propor situações, problemas do cotidiano, ou situações imaginárias, divertidas, desafiadoras para as crianças de 3 e 4 anos da educação infantil. E esse trabalho foi feito para que durante a proposta, né, as crianças pudessem refletir como que elas resolveriam essa situação. Essa metodologia de resolução de problemas, ela é bem antiga, na verdade, né? Não é nada algo novo. Então, ela começou na primeira metade do século XX, quando a nossa sociedade passava de uma sociedade agrária e rural para uma sociedade industrial.
Então, esses autores, esses pesquisadores americanos, o Thorndike e o George Polya, eles começaram a perceber que os jovens, né, os jovens, eles precisavam de uma matemática para o dia a dia, precisavam aprender uma matemática para o dia a dia. Então, foi aí que ele propôs os novos métodos da aritmética. Ele queria uma resolução de problemas, não simplesmente por resolver uma equação, mas uma resolução de problemas que levasse ao todo, uma resolução de problemas para a vida. E o pesquisador George Polya, ele tornou a resolução de problemas como teoria. Ele escreveu muito para professores, para a formação de professores. Até nos escritos dele, ele fala que um professor, que é um bom resolvedor de problemas, tornam os seus alunos bons resolvedores de problemas. Então, ele tem muito escritos para professores. E essa teoria foi aplicada também no Japão, pelo professor Shimada, em 1970. Aqui no Brasil começou a aparecer em 1961, com cursos para professores. E em 63, alguma coisa começou a aparecer em livros didáticos, né? Então, é uma metodologia já tanto quanto antiga, podemos dizer assim, porém não tão usada ainda, né? Então, dentro do trabalho, eu propus um subtítulo aí, Matemática, Ludicidade e Literatura. Então, a matemática versus o cotidiano da criança, né? A matemática está presente na vida, né, da criança, de todos nós, né? As crianças brincam de lojas, brincam de compra e venda, então a matemática está presente no cotidiano deles. As autoras, tanto a Constance Clamy como a Katia Smoley, elas enfatizam muito que a matemática vai muito além do contar. O contar, sim, é importante, porém a matemática vai muito além disso, né? Então, eu coloquei também matemática versus abordagem do professor. Como o professor aborda o conteúdo matemático faz toda a diferença, né? Principalmente quando se inclui ludicidade e literatura. Fica muito mais prazeroso para as crianças brincarem com a matemática, e elas aprendem muito mais brincando. Então, dentro do trabalho, eu coloquei várias propostas que eu encontrei na literatura das autoras, e aqui eu coloquei dois exemplos muito simples, que é o jogo de boliche e a dança da cadeira, onde se trabalha muita matemática, né? No jogo de boliche, que é proposto pela Smoley, o que ela sugere com o jogo de boliche? Que as crianças que ainda não dominam a escrita e a leitura, né, ainda são crianças da educação infantil, de 3 e 4 anos, possam ter acesso, ter contato com os números, sim, com os signos, né, mas também aprendam a ler e interpretar diferentes tipos de texto. Então, as marcações vão ser feitas pelo professor, né, pode ser com sinais, podem ser com os signos mesmo, com os números, né, para que elas possam ter acesso a diferentes leituras, né? Quantidade de pinos, quem joga primeiro, quem joga por último. A Constance Clamy, ela fala muito ela não usa o termo resolução de problemas, mas ela usa autonomia. Então, essas duas autoras, a Clamy de 88 e a Smoley de 2000, elas falam em dois termos diferentes, a Clamy, né, como eu já disse, autonomia, e a Smoley como resolução de problemas, porém elas conversam muito, porque a autonomia nada mais é que deixar que as crianças resolvam os problemas, né? Então, na dança da cadeira, a Clamy propõe a mesma proposta, né? Quem joga primeiro? Quem começa? Como nós vamos dispor as cadeiras? Vamos tirar uma cadeira e deixar que a criança que não consiga sentar saia do jogo? Então, assim, ela propõe que as crianças determinem a regra do jogo. Aí, aqui são as propostas que eu desenvolvi para o trabalho.
Como eu disse, eu trabalho, né, com educação infantil e eu tive o prazer de conseguir colocar em prática parte dessas propostas que eu trago aqui. No início, as crianças não correspondiam tão, como eu posso dizer, tão concretamente, assim, como com as respostas, né? E ao passar do tempo, com a aplicação, que eu comecei com 1 vez na semana, depois 2 vezes na semana, depois 3 vezes na semana. No fim do projeto, o resultado foi surpreendente, né? Então, assim, qual foi também o intuito de trazer a resolução de problemas? Porque o que eles me perguntavam, eles já sabiam a resposta, porém, eles não sabiam como me dar esta resposta. Então, foi realmente um treino, né? Então, dentro das atividades, eu coloquei as adivinhas. Essa é a Smole que propõe. Também, só voltando um pouquinho, nós tínhamos um projeto com o Mágico de Oz, com a literatura, e eu trouxe as ideias da Smole e da Camille, e eu trouxe para dentro do nosso projeto, que é com o Mágico de Oz, que é aí que eu trouxe também a literatura, né? Então, as adivinhas, o que eu coloquei? Eu peguei um personagem da história, né? Peguei alguns estereótipos dele, para que eles adivinhassem quem era. Então, assim, depois de nós sentarmos em roda, assistirmos o filme, lemos a história, apesar de ter sido o Baum que escreveu, mas tem diversos autores que reescreveram. Então, depois disso, nós sentávamos em roda, falávamos dos personagens e, por último, fazíamos a atividade. Eu coloquei também uma simulação de realidade, né? Quando a Dorothy é levada pelo ciclone para a Terra de Oz, né? E se fosse você, como você faria para voltar para sua casa? Então, no início, vinham umas respostas muito lúdicas, que é normal de uma criança de 3, 4 anos. Mas, com o passar do tempo, as respostas foram vindo muito mais com significado. E aí eu coloquei também nesse trabalho essas 2 propostas, né? As crianças, como eu já disse, não dominam a leitura e a escrita, porém, toda criança lê uma figura, né? Então, assim, dentro das figuras, abre-se um leque de atividades, de propostas a serem feitas, né? Que nem essa primeira figura, né? Quantos personagens tem? Aí vai além da matemática, né? Sentimento, eles estão alegres, eles estão tristes, o que eles, né? O que eles estão cantando. Então, aí vai abre muitas possibilidades de atividades. A segunda figura também, no trabalho eu coloquei uma mini história, né? Coloquei que, como o filme começa numa área rural, eu coloquei que os animais da Dorothy saíram, né, da fazenda e ela tinha que organizar de novo os animais, né? Cada um no seu lugar. Então, o que dá para trabalhar aí? Colocar os cavalos perto do lago, vamos colocar as galinhas dentro do galinheiro, vamos colocar quantos cavalos há dentro do estábulo, né? Então, assim, com uma leitura de imagem, abre-se uma grande possibilidade de atividades. E o que esse trabalho me trouxe, né? Eu tive a oportunidade de tê-lo na prática e estudando, né, indo mais a fundo nas autoras, né? Que aprender matemática realmente é muito mais do que contar, né? E a aprendizagem da matemática, ela pode ser mais eficaz, sim, quando ela é integrada à literatura e à ludicidade, colocar brincadeiras, colocar jogos, colocar história. Os resultados são muito, como posso dizer, são maiores, né? Eu posso dizer isso porque eu vivi isso na prática. Essas atividades que eu coloquei são apenas disparadoras, né? Elas podem ser adaptadas a várias faixas etárias, né? E a realidade de cada professor, né?
escolas públicas que não têm tantos recursos, é possível adaptar com material reciclável, né? Dá para fazer aí, adaptando a realidade de todos. E, né, em conformidade com os autores estudados, a pesquisa ela permitiu concluir que realmente, né, as atividades que estimulam o raciocínio lógico, elas proporcionam maior possibilidade de argumentação e agilidade nas respostas das crianças. Isso os pais trouxeram na reunião, né, que as crianças ficaram, assim, muito mais ágeis no pensar, no responder, e respostas com coerência. Aí eu trouxe para finalizar uma frase do Polia, que ele fala que se a educação não contribui para o desenvolvimento da inteligência, ela está obviamente incompleta. Entretanto, a inteligência é essencialmente habilidade para resolver problemas científicos, quebra-cabeças e toda sorte de problemas. O aluno desenvolve sua inteligência usando-a, e ele aprende a resolver problemas resolvendo. E é isso. Parabéns, Patrícia, pelo trabalho, pela apresentação, muito interessante, contribui muito para a educação infantil, né? A gente já falou sobre isso, né? A oportunidade de você pensar num trabalho diferente desse no curso de pós-graduação, né? Pessoal, eu gostaria de agradecer todos vocês que apresentaram trabalhos. Infelizmente, nós não teremos tempo para perguntas, e também, como não apareceu nenhuma pergunta aqui no chat, a gente poderia até estender um pouquinho, mas não apareceu nenhuma, então eu vou fazer o fechamento da nossa sessão de apresentação de trabalhos. Eu acho que eu fiquei muito contente em ver todos os trabalhos que foram apresentados aqui, né, todos relacionados com formação de professores, que é o tema do nosso evento, né, o segundo encontro de formação de professores, todos mostrando como a formação, tanto inicial, como que foi o caso aí dos 3 trabalhos, o trabalho do jogo e na equação, né, formação inicial, vocês estão se formando professores, e fizeram dentro de uma prática como componente curricular, um planejamento aí de uma aula e de um instrumento avaliativo, né, que futuramente, com certeza, vocês vão poder aplicar aí para os alunos de vocês, né, que já foi divulgado em outros lugares. Os meninos do PIBID e as meninas, né, do PIBID, que estão aí na iniciação à docência, também formação inicial, mostrando o quão estão preocupados em planejar uma atividade que faça diferença na vida daquele aluno, que traga uma contribuição efetiva na formação, tanto de conteúdo, né, como para a cidadania, né, que é o caso, por exemplo, das fake news, né, uma questão real que a gente vive, e as meninas tentando trazer maneiras diferentes de ensinar o conteúdo e vendo isso surtir efeito nos alunos, né, por mais que tenha começado agora o PIBID, né, e num momento muito atípico, né, eu tenho certeza que isso ainda vai contribuir muito para a formação de vocês. E a Patrícia, que já era professora, né, veio fazer o curso de pós-graduação e teve essa formação que ampliou a visão dela de um trabalho que ela já fazia, né, trouxe toda uma fundamentação teórica em cima de temas que ela já pensava, né, ampliou a visão, ela pensa até em fazer um mestrado nessa área, né, Patrícia, continuar os estudos. Então, assim, eu vejo que o Instituto Federal, Campus Salto e o Instituto Federal como um todo, né, a gente tem aqui professores do Instituto Federal Catarinense assistindo aos trabalhos, assistindo ao nosso evento. O Instituto Federal faz diferença na vida das pessoas, né, ele consegue formar profissionais competentes, né, e dar essa formação sólida para vocês. E faz com que todos nós contribuamos com a sociedade que a gente vive, não é verdade? Então, eu fico muito feliz com esse evento, muito feliz com os trabalhos de hoje, só tenho que parabenizar vocês,
Convido todos a assistir amanhã as palestras, escolher uma das 3 palestras e assistir. Pessoal, parabéns novamente, muito obrigado pela participação, obrigado, Maurício, e obrigado pela participação de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Bru, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.